Contextualização de autor e obra. A autora, Dade Squarize, nasceu em Beirute, capital do Líbano. Lá, ouviu muitas histórias dos avós, dos pais, dos tios. Depois, viajou muito e conheceu lendas e mitos da Europa, da Ásia, da África, das Américas. E algumas estão no livro Grandes Amores da Mitologia Grega. Dade foi professora de língua portuguesa e de literatura brasileira em todos os níveis de ensino. Dade possui 18 livros publicados, entre literatura infanto-juvenil, língua portuguesa e redação. Já Linda Goulart, coautora, nasceu em Belo Horizonte e, desde menina, aprendeu a gostar de livros. Lia muito e passou a admirar culturas antigas, como a egípcia, a árabe, a grega e a romana. Por isso, ficou entusiasmada com o convite de Dade para participar deste livro. Além de escritora, atua como jornalista e editora de revistas. Esta obra trata sobre deusas e deuses da Grécia que amavam muito. Neste livro, seu aluno vai encontrar narrativas de amor e de aventura de alguns desses grandes personagens da mitologia grega. Motivação para a leitura. Grandes Amores da Mitologia Grega é uma obra que reúne as magias dos mitos para prender o interesse dos seus alunos no primeiro contato com o livro, fascinando-os até a última página. Prepare-os para apreciar histórias de amor surpreendentes na pele do belo deus Apolo ou da linda ninfa Dáfne. Acompanhar de perto o romance entre um deus, Eros, e uma mortal, Psique. Emocionar-se com o sentimento de Orfeu por Eurídice e desfrutar tantas outras arrebatadoras histórias de amor que marcaram eternamente a mitologia grega. Justificativa da pertença da obra aos seus respectivos temas, categoria e gênero literário. Grandes Amores da Mitologia Grega, um livro extremamente rico, emocionante e divertido, que apresenta um conjunto de mitos gregos. Está interligado aos temas de autoconhecimento, contato com sentimentos e emoções, ao diálogo com a história e a filosofia. O conteúdo foi elaborado para que seus alunos da categoria 1, estudantes do 6º ou do 7º ano do ensino fundamental, consumam-no com apetite e curiosidade. Por isso, traz uma linguagem acessível, mas que ao mesmo tempo desafia o vocabulário deles. Este livro é dividido em 11 contos, que são narrativas que tratam de fantasia e de acontecimentos deslumbrantes. Bem, eis alguns subsídios, orientações e propostas de atividades para a abordagem desta obra literária com seus estudantes. Bem, a obra oferece inúmeras possibilidades de exploração dos seus temas junto aos seus alunos. Eis algumas delas. Biografia da personagem. Proponha que cada estudante escolha um personagem de um dos contos e invente uma biografia para ele, a mais completa possível. Isso pode ser feito em grupos também. O que aconteceu depois? Proponha que, a partir de um dos contos, os alunos produzam um novo final e os desafie a criarem, de forma oral ou escrita, individualmente ou em grupos, mais um parágrafo, o parágrafo final. A dramatização da história e a sua produção em vídeo. Divida a turma em grupos e ensaie com eles dramatizações de alguns dos contos, seja com atores, fantoches, teatro de sombra, etc. Filme as apresentações que fizeram e depois faça uma sessão de cinema com eles. Bem, o objetivo do trabalho com a leitura nos anos finais do ensino fundamental é formar o leitor fluente e crítico, ou seja, aquele que lê como quem respira, sem nenhuma dificuldade. O caminho mais produtivo para
desenvolver a percepção mais refinada das ideias e informações é fazer muitas perguntas ao texto. O professor pode sugerir essas perguntas numa roda de conversa, levando o aluno a construir estratégias de desvendar as diversas camadas de sentido de um texto. Muitos procedimentos estratégicos podem ser estimulados pelo professor. Por exemplo, ao tomar uma posição em relação ao livro lido e organizar os argumentos para sustentar esse ponto de vista, o aluno vai exercitando sua habilidade de argumentação e defesa das suas ideias. O importante é que o trabalho com a leitura de textos literários seja prazerosa e contínuo. Assim, a leitura passa efetivamente a fazer parte da vida do estudante, o que é, claro, uma fonte inesgotável de prazer estético, conhecimento, alegria, fruição e felicidade. Orientações para as aulas de língua portuguesa que preparem os estudantes antes da leitura da obra, ou seja, um material de apoio pré-leitura, assim como para a retomada e a problematização da mesma, ou seja, o material de apoio pós-leitura. Vamos para algumas atividades práticas sugeridas para o trabalho com este livro. Grandes amores da mitologia grega. Pré-leitura. O objetivo é aproximar o aluno da leitura do livro, motivá-lo a ativar o seu conhecimento prévio. Desenvolva uma conversa sobre mitologias gregas e romana. Mostrar para os alunos a capa do livro, falar das autoras, do ilustrador, da editora e da obra. Discutir as informações paratextuais do livro e instigá-los a se envolver com a leitura da obra. Bem, oriente os leitores para que consultem o glossário no processo de leitura e façam anotações sintéticas sobre cada um dos contos, registrando, por exemplo, personagens, elemento mágico, enredo e final da história, com o intuito de auxiliá-los a se situar durante as narrativas, possibilitando a sistematização de informações e também, claro, a melhor compreensão dos textos. Pós-leitura. Aqui o objetivo é ampliar o repertório de habilidades de interpretação textual dos seus alunos. Você pode propor uma pesquisa para conhecer outros mitos gregos que não são focalizados nessas histórias e trazer os resultados dessas pesquisas para discussão na sala de aula. Depois de realizada a primeira leitura, a cada dia realize uma roda de conversa para comentar um dos contos, propondo questões. Algumas deverão ser retrucadas com um porquê. Qual é o resumo da história? Quais são os personagens principais? Quais são os sentimentos que predominam, que mobilizam os acontecimentos na história? Qual é o principal acontecimento de cada enredo? Há algum efeito de elemento mágico presente em cada enredo? Do que mais gostaram? Do que não gostaram? Como gostariam que a história terminasse? O que ela nos revela sobre os relacionamentos humanos? Como a história justifica algum fenômeno ou algum costume da nossa sociedade? Prezado professor, prezada professora, consideramos que você e demais pessoas da equipe pedagógica da sua escola farão opção desse livro para a série que esteja mais adequada, conforme a realidade da sua escola. Guiados pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, trazemos agora um leque de sugestões para a exploração interdisciplinar desta história com os seus estudantes do 6º e do 7º ano do ensino fundamental. Cada sugestão faz referência ao código de habilidade utilizado pela BNCC, a fim de que você possa se localizar nela e acompanhá-la melhor. Consulte o nosso Manual do Professor Digital na versão PDF. Então é isso. Bom trabalho, divirtam-se!